Você está preparado para descobrir como criar imagens como essa daqui, ou até mesmo essa daqui, utilizando apenas o poder das ferramentas de inteligência artificial? Pois neste vídeo, se é que eu posso chamar isso de vídeo, porque vai ser uma aula completa sobre como você faz para conseguir criar essas mesmas imagens utilizando a ferramenta de inteligência artificial do Midjourney. Eu estou trazendo aqui para vocês tudo que há de mais atualizado dessa ferramenta, coisas que nem mesmo eu vejo por aí em cursos pagos. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, ainda vou passar para você os prompts que utilizei nessas imagens que passaram agora há pouco na sua tela. Oiê, meu nome é Rodrigo Reichmann e não é novidade para ninguém que as ferramentas de inteligência artificial estão mudando completamente o nosso mundo e a nossa realidade. E quando se fala de design, principalmente sobre criação de imagens, o Midjourney é sempre a ferramenta mais comentada. Não é à toa que até mesmo quando a gente vai falar de outras ferramentas que criam imagens, a dúvida sempre é ou não é melhor que o Midjourney? E sem enrolação, como vocês já estão acostumados aqui neste canal, já estamos aqui na tela do meu computador. E para você conseguir utilizar o Midjourney, você vai precisar ter uma conta no Discord, que caso você não saiba o que é o Discord, é como se fosse um WhatsApp, só que para comunidades. Para chegar aqui nesse site é muito fácil, basta você digitar discord.com/login ou então apertar no link que vai estar aqui na descrição. Então quando você estiver aqui nessa tela, basta que você clique aqui em registre-se aqui embaixo e aí você vai criar uma conta através de formulário padrão, assim como é criar uma conta em qualquer rede social, qualquer aplicativo hoje em dia. Então você vai fornecer seu e-mail, vai fornecer o nome como você quer que seja exibido, o nome de usuário, uma senha, data de nascimento e continuar. E após você ter feito isso, o Discord vai mandar um e-mail para confirmar que aquele e-mail realmente é seu e depois você pode vir aqui de novo no seu navegador e digitar discord.gg/midjourney e dar um enter. Quando você der um enter, você vai ser automaticamente teletransportado para o servidor do Midjourney dentro do Discord. Caso você já esteja logado, aqui vai entrar direto no aplicativo. Caso você não esteja, assim como eu, porque eu não criei uma conta aqui, estou na navegador anônimo, vai abrir essa aba daqui. Então, considerando que você já tinha criado sua conta, quando você clicar em entrar, você vai ser redirecionado automaticamente para essa tela daqui, que é a tela inicial do Midjourney. Mas antes de eu mostrar para você como você vai criar imagens através lá do Midjourney, você precisa saber aqui também que o Midjourney hoje é uma ferramenta paga. Existia antigamente uma versão de teste em que você poderia criar até 25 imagens, mas por conta de alta demanda, o Midjourney acabou cancelando essa conta de teste e hoje você só consegue trabalhar no Midjourney se assinar algum desses planos daqui. Então nós temos o plano básico, que ele custa $10 por mês e ele te permite gerar até aproximadamente 200 imagens por mês. Se você for uma pessoa que não vai gerar tantas imagens assim, esse plano daqui ele já vai te suprir completamente. Agora, se você for uma pessoa que pretende gerar mais de 200 imagens por mês, o plano Standard acredito que seja a melhor opção para você. Ele custa $30 por mês. Ele te permite gerar imagens no modo Fast por até 15 horas. O que é que isso significa? No Midjourney você consegue gerar imagens tanto no modo Fast quanto no modo Slow, que eles também chamam aqui de modo Relaxed. Mas basicamente é o quão rápido aquela imagem vai ser processada. Então você tem as 15 horas Fast, mas você tem gerações ilimitadas no modo Relaxed. Então você pode criar quantas imagens quiser a partir desse plano Standard. Aqui no plano Basic você só tem a opção de Fast, então todas as suas 200 imagens serão Fast. E aqui a diferença do plano Standard para o plano Pro é que você consegue gerar até 30 horas no modo Fast, mas você também tem o modo de Stealth Image Generation, que basicamente significa que todas as imagens que você criar serão privadas e ninguém vai ter acesso àquelas imagens. E nós temos ainda um quarto plano que se chama o Mega Plan, que você pode ter até 60 horas de geração no modo Fast. E basicamente o que muda é realmente a questão de horas. Mas voltando aqui então ao servidor do Midjourney, a primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui em algum desses canais de newbies. E aí você já vai ver aqui algumas pessoas que também estão criando imagens simultaneamente junto com você. A partir do plano Pro, todas as suas imagens criadas, elas são privadas. Mas caso você seja do plano Basic ou do Standard, todas as imagens que você criar, as pessoas também terão acesso. Como você pode ver aqui, tem várias pessoas também nas outras salas, né? Em outras salas newbies, também produzindo muitas imagens aqui, como você pode ver. Mas para você não ficar gerando aqui as imagens e com todo mundo vendo toda hora os seus trabalhos subindo, eu recomendo que você faça o seguinte. Você vai apertar aqui em lista de membros, tá vendo? E você vai procurar pelo Midjourney Bot.
você vai apertar nele e depois você vai vir aqui em adicionar ao servidor. Assim que você tiver adicionado ao servidor, você vai adicionar aqui ao seu servidor. No caso aqui, o servidor de Rodrigo Reichmann eu já tenho, então vou apertar em continuar. Vai ter aqui, você vai deixar tudo isso aqui autorizado e clicar em autorizar. Aí aqui no caso, o Midjourney Bot foi autorizado e adicionado a servidor de Rodrigo Reichmann. Ir para o servidor. Então aqui como você vê, tem um bot aqui que inclusive eu já estava gerando, né? Porque eu já tinha essa função ativa. E aí o que acontece é que quando você coloca o Midjourney dentro do seu bot, não significa que suas imagens estão privadas, apenas que você vai ter uma organização melhor de saber que todas essas imagens aqui foi você que criou. E caso você não tenha um servidor criado, basta que você venha aqui em adicionar um servidor, você clica em criar o meu, aí você pode pular essa pergunta por enquanto, coloca o nome que você quiser, pode colocar servidor do Midjourney ou então que você queira, e depois voltar aqui para o íconezinho do Midjourney para adicionar o bot como eu acabei de ensinar. Então, voltando aqui para o meu servidor, a primeira coisa que é muito importante que você faça, que é uma configuração antes mesmo de você começar a criar as imagens. Para isso, você vai ter que vir aqui no chat e digitar o seguinte comando, que é o /settings. Aí você vai clicar e vai dar um Enter. E aí vai aparecer essas opções daqui. Começando então pela primeira opção, é sobre o modelo que você quer que o Midjourney trabalhe. Você vai ver mais na frente que eu vou te mostrar para você que o Midjourney tem a versão 1, a versão 2, a 3, a 4, a Nige 4, um modelo 5.0, a Nige versão 5, versão 5.1 e a versão 5.2. Então você pode definir aqui para que o Midjourney trabalhe sempre em algum desses modelos, ou então deixar aqui nessa primeira opção, que é Use the latest model, que aí vai usar sempre a versão mais recente do Midjourney. Eu gosto de deixar nessa daqui. E as outras coisas aqui que você vai precisar deixar é justamente isso daqui. Você vai deixar esse Stylize Med, que aí os seus comandos em relação ao que o Midjourney está produzindo, ele vai ter bastante liberdade para produzir e assim as suas imagens vão ser melhores. Você vai deixar aqui no modo público, até porque não tem como alterar isso daqui, como a gente já sabe, a menos que seu plano seja o plano Pro ou então o plano Mega. Aqui em High Variation Mode, o que é que acontece? Você também vai deixar isso aqui selecionado, porque isso aqui vai permitir que quando você não gosta de uma imagem, você queira criar uma outra imagem, que o Midjourney ele possa trabalhar bastante nessa imagem, para que ele não crie imagens muito repetitivas. E aqui você vai deixar o Fast Mode. Como eu falei, caso você seja do plano básico, você só vai ter essa opção, mas caso você seja do Standard ou do Pro, você pode também alterar para o modo Relax. E agora que você já criou tudo isso, nós podemos começar a criar as nossas imagens. E para criar essas nossas imagens, a gente vai usar aqui o chat. E a gente tem que digitar o seguinte comando, que é o /imagine, e dar um Enter. Quando a gente der esse Enter, vai abrir essa caixinha aqui escrito Prompt. E é dentro dessa função aqui de Prompt que você vai escrever o que é que o Midjourney produza. Hoje o Midjourney funciona só em inglês, mas hoje em dia não é tanto problema, considerando que a gente tem o Google Tradutor ou até mesmo o ChatGPT, que faz traduções ainda melhores. Então, eu vou digitar um comando aqui simples, que é a woman, ou seja, uma mulher. Eu quero que o Midjourney pense numa mulher. E esse daqui foi o resultado que o Midjourney trouxe pra gente. Por padrão, ele vai gerar sempre 4 imagens. Como você pode ver, são imagens que, apesar de semelhantes, também têm bastantes diferenças, né? O Midjourney teve liberdade para trabalhar, justamente por conta das configurações que a gente tinha feito anteriormente. Mas o mais importante aqui, depois que a gente gera essas imagens, são as opções que aparecem aqui embaixo. Então, nós temos as opções U, a versão V e essa versão aqui com 2 setas. A versão 1 significa que, eu gostei muito dessa terceira imagem. Então você aperta aqui no U3 e ele vai te mandar essa imagem daqui, que é a imagem 3, com um tamanho maior, já para você conseguir trabalhar com ela. Ou então talvez você tenha gostado dessa imagem 4, mas ainda não era isso que você queria. Aí você pode vir aqui em V4, que vai criar mais 4 variações dessa imagem daqui em específico. Ou ainda, se você não tiver gostado de nenhuma dessas opções, você pode apertar aqui nessas 2 setas, que aí ele vai gerar as 4 imagens do zero completamente diferentes dessa daqui. E como eu falei para vocês, essas daqui são as 4 variações que o Midjourney fez dessa nossa 4ª imagem. Você vê que realmente é algo bem próximo que ele utiliza para criar as 4 versões. E aí, se tivesse aproximado, você pode novamente pedir para aumentar ou criar mais 4 variações ainda. E aqui está nosso outro resultado que a gente pediu para ele criar a imagem da mulher novamente. Então você vê que são 4 imagens aqui completamente diferentes dessas 4 que haviam sido criadas antes. Mas utilizando então essa imagem daqui, que a gente deu upscale nela, né, para deixar ela maior, assim que você faz isso, surgem novas opções, que são as opções Vary, que é para você criar novamente variações daquela imagem, ou seja, você pode pedir variações Strong, que seria a mesma coisa que você tivesse apertado aqui no V3,
ou então a variação mais sutil, que aí seriam variações mínimas em relação a essa imagem. Temos ainda uma nova funcionalidade do Midjourney, que é variar por região. Então, apertando aqui nessa função, vai abrir uma outra caixa aqui. E o que é que acontece? Você pode tanto selecionar uma área assim, ou ainda desenhar algo assim para você conseguir selecionar aquela parte que você quer que seja modificada. Caso você tenha selecionado de forma errada, basta que você venha aqui nessa setinha daqui para voltar e selecionar novamente. Então, digamos que eu quero alterar aqui apenas o rosto da nossa personagem. Então, eu posso selecionar aqui assim e mandar para Submit, que é justamente o enviar. Então, o Midjourney ele já recebeu aqui a tarefa e ele vai aqui começar a trabalhar em alterar só essa região. Nós ainda temos a função de Zoom Out 2x e a função de Zoom Out 1x. O que é que significa? Ele vai pegar essa mesma imagem daqui que a gente está trabalhando e vai dar um zoom para fora. Então é como se fosse ampliar essa nossa imagem. E nós temos como ampliar em 2 vezes ou então em 1,5 vezes. Mandei logo as duas aqui que a gente já vê a diferença. Além disso, você ainda pode fazer o Custom Zoom, que você também vai dar esse zoom, que você pode escolher aqui se é zoom 1, se é zoom 2, se é zoom 1,5, e aí você pode alterar aqui o comando. Então o que eu quero que seja aqui, na verdade, eu quero que seja a sky, ou seja, um céu. Então eu quero que quando ampliar essa imagem, pareça que essa nossa personagem esteja no céu. Caso você queira alterar de zoom 2 para 1.5, você pode vir aqui em 1.5 e alterar. Eu vou deixar em 2 mesmo e vou dar um enviar aqui. Então, como você pode ver, em relação a variar apenas a região, nós pedimos para alterar apenas o rosto da nossa personagem e foi o que o Midjourney fez. Ele alterou apenas a parte em que está o rosto da nossa personagem. Você vê que os outros elementos, até as flores assim, elas estão todas iguais no exato mesmo local. Aqui nós temos o nosso zoom em 1.5, não ficou tão legal assim, acho que o Midjourney não entendeu muito bem a tarefa, aí ele só mesmo complementou essa daqui, e aqui em cima nós temos o Zoom Out 2.0, que aí já ficou bem mais detalhado, como você pode ver, até as mãos da personagem que não aparecia na imagem original, apareceu, como vocês podem ver aqui na imagem original, voltando aqui, realmente era só essa parte do busto para cima, né? E aqui você vê que deu realmente uma boa complementada na nossa imagem. Mas ainda tivemos o Custom Zoom, que eu pedi aqui para ele desenhar um céu, mas acho que não ficou muito bem assim um céu, apesar de que dá até pra gente ver aqui nessa daqui umas questão de estrelas, assim, algo do tipo, né? Acho que pelo fato de a imagem ter sido uma imagem escura, assim, não criou um céu tão claro. Mas já testei essa ferramenta aqui para criar várias imagens e é simplesmente incrível as possibilidades que você pode fazer. Ainda utilizando essa imagem como referência, então, você também tem essas setas aqui embaixo, que basicamente também servem para você dar um zoom, só que para uma direção em específico. Então, se eu aperto aqui, vai crescer a imagem para cá. Se eu aperto nessa outra seta, vai crescer a imagem para cá. E se eu apertar para cima e para baixo, vai acontecer a mesma coisa também. Então, como você pode ver aqui, ele realmente aumentou a imagem para o lado direito. Aqui embaixo aumentou para o lado esquerdo. Aqui aumentou para cima. E aqui aumentou para baixo. Inclusive isso aqui ficou bem estranho, mas vamos deixar passar. Agora eu quero mostrar para você como que fica o mesmo comando AWoman nas diferentes versões do Midjourney. E iniciando pela versão número 1 do Midjourney, esse daqui seria o mesmo prompt de AWoman, ou seja, uma mulher. Você vê que é algo realmente numa fase muito experimental, mas depois o Midjourney continuou e veio aqui para a versão número 2. Você vê que ele já vai aperfeiçoando assim alguns traços, já fica mais consistente o formato do rosto. Aqui na versão 3 ainda parece que ainda está ali numa questão meio que avançando. E essa daqui é a versão número 4, que é a versão que realmente fez com que o Midjourney ficasse conhecido, pela riqueza de detalhes que essa versão daqui trazia. Só que o Midjourney não parou por aí e lançou a versão 5.0, que é uma versão muito realista, como vocês podem ver aqui por essas imagens. Realmente parece que são fotos feitas em estúdio, tratadas pelo Photoshop até. Mas já temos a versão 5.1, que aqui no caso ele criou algumas imagens assim em formato de desenho, porque eu não pedi estilo nenhum. Que é algo que eu já vou mostrar para vocês, que é como você pode pedir tanto para o Midjourney criar formatos assim, nesse formato de desenho, ou então em formatos de fotografia. Temos ainda a versão 5.2, que era a versão que nós estávamos utilizando agora há pouco, e também uma versão que traz muito detalhes além do próprio personagem. Então você vê que a roupa também já é muito mais trabalhada,
Tem alguns outros elementos também, que é muito bom para você trabalhar. E temos também as versões Niji, que são as versões para anime e mangá. Essa daqui é a versão Niji normal, que você pode ver é realmente muito detalhada, mas nós temos ainda a versão Niji 5. Já traz uma riqueza de detalhes muito maior. Mas voltando aqui ao nosso comando Awoman, nós ainda podemos trabalhar com parâmetros. E dentre parâmetros nós temos vários, mas tem alguns que são mais interessantes que outros. E para você dar esses parâmetros, você tem que dar 2 vezes o travessão e dar o comando do parâmetro. Então começando pelo AR, que é Aspect Ratio, que nada mais é do que a proporção. Então você vai dar 2 travessões e você vai dar o comando do parâmetro. Então aqui no caso AR seria Aspect Ratio, que nada mais seria do que as proporções. Então você daria mais um espaço e colocaria a proporção daquela sua imagem. Então digamos que você queira uma imagem para os stories do Instagram. Então salvo engano é 16:9, que é o formato de stories. E aí vai criar essa nossa imagem no formato vertical. Caso não seja o 16:9, aqui vai criar no formato horizontal, que seria, por exemplo, uma capa para o YouTube. Nós também temos outros comandos de parâmetros, como por exemplo o V, que o V é a versão. Então você dá novamente 2 travessões, o V, uma barra de espaço, e você pode forçar o Midjourney a trabalhar naquela versão em específico. Então, apesar de já estar configurado lá no começo, que a gente configurou nas funções, que é para trabalhar com a versão 5.2, você pode pedir para que o Midjourney trabalhe em outra versão, assim como eu fiz aqui agora. E para isso basta que você dê 2 travessões, o V e o número da versão. Então se eu quero trabalhar com a versão 5, basta que eu deixe aqui o 5. Ou então ainda se eu quero trabalhar na versão Niji, basta que eu bote o Niji. Aqui o Niji seria a versão 1 e temos o Niji a versão 5. Então vou colocar aqui a versão 5.1 desse Awoman. Outro parâmetro também que a gente pode estar trabalhando é o que na verdade é a qualidade. E aqui você pode ter desde qualidades muito baixas, como 0.25, que seria como se ele tivesse criado a imagem só ali 25% da imagem. Ou ainda nós podemos ter a qualidade 2, que aí você vai estar pedindo para o Midjourney trabalhar numa qualidade maior. Então vou mandar aqui tanto a 0.25 quanto com qualidade 2 aqui para você ver a diferença. Eu particularmente não vejo muita diferença da 2 para os trabalhos padrões do Midjourney. Então aqui agora mostrando os resultados, nós temos o Midjourney trabalhando agora na proporção horizontal, acaba que a de Stories é 9:16 e não 16:9, mas você vê aqui que antes as imagens eram quadradas e agora estão na proporção horizontal. Nós forçamos aqui, apesar de estarmos trabalhando com a versão 5.2 para o Midjourney trabalhar na versão 5.1, e aí ele gerou essas imagens daqui. E aqui nós tivemos também forçando o Midjourney a trabalhar na qualidade 0.25, que apesar de estar aparecendo imagens muito boas por ser a versão 5.2, olha só a diferença de trabalhar na versão 0.25 para também trabalhar na versão 5.2, mas com a qualidade 2. Então realmente é uma diferença muito grande que você tem, tanto de riqueza de detalhes também quanto de nitidez e qualidade das imagens. E você ainda pode escolher uma dessas personagens daqui que você criou para criar personagens consistentes. Então digamos que eu queira que essa personagem aqui, dessa japonesa, eu queira sempre criar imagens dela. Como é que eu faço isso? Eu aperto aqui em U3 para que o Midjourney mande essa imagem para a gente aqui com resolução máxima, e depois que o Midjourney tiver mandado aqui com a versão máxima, você vai vir aqui em reações, adicionar reação, e você vai apertar aqui nesse envelope. Quando você apertar nesse envelope, perceba que surgiu aqui o Midjourney Bot, mandando para você aquela sua imagem com um Job ID, que é o número daquele trabalho em específico, mas também o seed, que é o código dessa imagem. E aí você pode copiar essa imagem, voltar aqui para o seu servidor, e aí então agora você vai digitar aqui novamente o comando imagine para colocar o prompt, vai digitar this, que no caso seria essa Asian woman wearing yellow, vestindo amarelo. Você vai dar o parâmetro do seed, você vai dar o dos 2 pontos e vai colar o número do seed. E aí você pode dar um OK e o Midjourney vai criar pra gente essa nossa imagem. E aqui agora o Midjourney criou pra gente as nossas variações daquela nossa mesma personagem, só que dessa vez utilizando amarelo. Algumas imagens ficam um pouco mais próximas do que as outras, mas você consegue criar personagens mais consistentes usando esse parâmetro do seed. E você também pode trabalhar com suas próprias imagens. Você pode apertar aqui no maisinho. Aqui então eu já subi para essa nossa aula 2 arquivos, que um é o Stitch e um era o Yoda. Então vou mandar aqui separadamente
tanto o Stitch e vou mandar aqui separadamente o Yoda. E agora que você mandou aqui, essas imagens elas têm um link, então você aperta assim, vem aqui em copiar link. Então eu posso agora digitar o meu comando do /imagine novamente, aí eu dou um Ctrl+V daquele link e agora eu digo como é que eu quero que seja essa imagem. Então posso pedir aqui futurista, então quero essa imagem com um tema futurista. E agora aqui nós temos o nosso Stitch do futuro. Esse aqui ficou até fofinho, né? Parece que ele é o rei desse mundo daqui, sei lá, com várias imagens assim futuristas. Esse aqui ficou meio bizarro, né? Mas você vê que você também pode trabalhar com suas próprias imagens para criar outras artes. E você pode ainda mesclar artes. E para isso você vem aqui no dessa vez não Imagine, mas /Blend. E aí você vai clicar assim e aí vai surgir 2 bloquinhos aqui para você anexar suas imagens. Então você clica em um, sobe a imagem, e você clica em 2 e também sobe a próxima imagem. Então eu quero aqui que faça um blend, ou seja, misture o Stitch com o Baby Yoda. E aí não precisa digitar mais nada, basta aqui dar um Enter e o Midjourney vai juntar essas nossas 2 imagens. Então nós juntamos aqui agora as nossas 2 imagens. Acho que ele aproveitou muito mais a imagem do Baby Yoda, né? Acho que por talvez estar assim maiorzinha, mostrando mais o rosto assim, mas a gente vê que realmente até os olhos assim do Stitch, que são mais arredondados, né? Ele conseguiu aproveitar bastante aqui. Também a expressão facial, né, da nossa imagem, que o Stitch estava sorrindo, então agora ele também está sorrindo aqui bastante. Essa nossa mistura do Stitch com o Baby Yoda. Mas até agora nós deixamos o Midjourney trabalhar como ele quisesse. A gente não forneceu nada além de comandos muito simples. E o segredo para você criar as melhores imagens possíveis no Midjourney é você construir os seus prompts. Então vamos agora construir prompts aqui. Começando por Imagine, dessa vez não vamos falar de uma mulher, vamos falar de um homem, que seria a man. Então, começando já pela proporção, eu gosto de sempre manter a proporção 16:9, que aí faz a proporção horizontal. Logo seguida da versão, que eu boto 5.2, justamente para lembrar ao Midjourney que ele está trabalhando com a versão 5.2. Aqui está criada então a nossa versão normal, assim como a gente fez com as mulheres, um simples comando de Amen, só que a gente pode ir além, ou seja, a gente digita Amen e agora a gente coloca mais elementos, ou seja, Amen walking on Times Square, que seria um homem andando na Times Square. E aqui a gente também coloca as nossas parâmetros, então aqui o 16:9 e aqui a versão 5.2. E aqui dessa forma agora nós já conseguimos ter personagens realmente dentro daquilo que a gente quer, ou seja, um homem andando na Times Square. Só que perceba que ainda aqui foram várias versões diferentes de homens e também de cenários. Afinal de contas, aqui está de noite, aqui parece que está no final da tarde, aqui também parece que está no final da tarde, e a gente precisa especificar ainda mais coisas. Então, para isso, nós vamos novamente digitar um novo comando, que é o mesmo homem andando na Times Square, só que dessa vez nós vamos adicionar que está chovendo, está de noite e ele está utilizando um guarda-chuva amarelo. E esse daqui foi o nosso resultado. Nós temos agora um homem andando na Times Square enquanto está chovendo, então você tem os rabiscos aqui de chuvas e ele está utilizando os guarda-chuvas amarelos. Só que, mas a gente ainda pode ir mais além ainda. Então vou digitar aqui /imagine novamente e vou utilizar o mesmo prompt. Um homem andando na Times Square enquanto está chovendo durante a noite com um guarda-chuva amarelo. Só que agora eu vou colocar que o ambiente está tenso e parece que ele está se escondendo de alguém. Os mesmas proporções, mas aqui ainda vai uma coisa. Eu percebi que todas as imagens, o nosso homem aqui está de costas. E isso é algo que eu não quero que aconteça. Então eu posso colocar aqui the face of a man walking on the Times Square. Aí eu coloco aqui looking to the camera. Seria basicamente olhando para a câmera, né? Enquanto ele anda. Que aí eu vou forçar aqui o Midjourney a ele me dar essa imagem desse homem olhando para a câmera. Não quero as costas dele, eu quero o rosto dele. E esse daqui foi o resultado. Então, apesar de ele não ter colocado um guarda-chuva, ele entendeu o elemento de amarelo, né? E realmente parece que esse nosso personagem daqui, ele tá parecendo estar fugindo de alguém, né? Você vê que o guarda-chuva tá bem próximo do rosto, como se estivesse escondendo. Ele tá usando um capuz justamente também, talvez para se esconder. E o ambiente realmente tá tenso. Você vê que o foco tá todo nele e toda a imagem em volta está toda borrada. E para você que ficou até aqui, eu prometi que ia mostrar como fazer com que suas imagens fiquem realmente muito, muito, muito boas. E a gente ainda pode ir além disso daqui. Porque aqui a gente apenas falou sobre como a gente queria as expressões do nosso personagem e o ambiente em que ele está envolvido. Mas a gente ainda não falou a respeito de como que a gente quer a qualidade dessa imagem, o estilo dessa imagem, na verdade. E para isso,
tem um pedacinho de prompt que eu utilizo praticamente em todas as minhas criações de imagens, que é o seguinte. O estilo é uma fotografia realista usando uma lente de 50mm em 4K e aplique contraste. Porque assim, dessa forma, a gente consegue ter as melhores imagens possíveis dentro do Midjourney. Quando a gente diz quais são as características físicas, qual que é a sensação que a imagem tem que estar passando e ainda qual que é o estilo dessa nossa imagem. Então, por exemplo, se não quisesse que fosse uma fotografia realista, você poderia simplesmente trocar aqui toda essa parte daqui que fala sobre fotografia para cartoon. Eu quero um cartoon em 4K. Como aqui não é o caso do que eu quero realmente uma fotografia realista, vou mandar aqui para o Midjourney processar essa nossa imagem. E olha só aqui agora a qualidade dessas imagens, como realmente parecem fotografias que foram tiradas, como o Midjourney trabalha para que realmente se pareçam fotografias. E utilizando esse conceito de você descrever qual que é a característica física, qual a sensação que você quer que a imagem passe, e ainda qual estilo que você quer que as imagens passem, você sai de imagens genéricas como essas daqui para imagens com qualidade simplesmente incríveis como essas daqui. E esse conteúdo é apenas 10% do que você pode aprender sobre inteligência artificial se apertar no primeiro link que está na descrição. Lá você vai aprender como utilizar as ferramentas de inteligência artificial para criar um negócio digital e ganhar dinheiro na internet caso você queira. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar o like e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!